jornada do trader lucrativo. Nessa aula eu irei te ensinar o Price Action básico, já para você colocar em prática e obter resultado dentro do mercado. Então preste muita atenção nessa aula, que é uma das aulas mais importantes dessa jornada que eu irei passar para você. Bora para a aula. Hoje vamos abordar sobre o Price Action básico, tá? Já adiantando para vocês, existem 3 tipos de operações. Uma delas é o Price Action básico, que é o que eu faço hoje, que é como eu opero hoje, tá? O Price Action nada mais é do que a ação do preço, e existem também fundamentalistas, operações fundamentalistas, que eles se baseiam em notícias, e existe também probabilidade. E aí opera com probabilidade em contagem de velas, entre outras coisas. Então, eu vou estar passando para vocês aqui o básico, já para você iniciar da forma correta, já saber analisar o mínimo possível, já para você botar em prática e já obter um pouco o resultado ali no gráfico, tá? Então, vamos para a tela aí que eu vou mostrar para vocês, falar um pouco sobre suporte e resistência, linhas de tendência, e vou abordar um pouquinho sobre Fibonacci, mas não vou me aprofundar muito, para não ficar uma aula longa e também vocês entenderem e ir agregando conhecimento durante o tempo, para não ficar muita coisa. Beleza? Vamos para o gráfico para a gente dar uma olhada. Primeiro eu vou até passar no lousa, né, branca aqui, para vocês já conseguirem visualizar e ter uma ideia aí de como a gente vai analisar as operações, tá? O gráfico para a gente fazer as operações. Beleza? Suporte e resistência. Vocês vão ouvir falar muito disso aí, tá? De suporte e resistência. Pelo YouTube ou por pessoas mesmo que vocês acompanham, que já operam no mercado. Uma das coisas que vocês vão ouvir mais. Cara, peguei uma venda numa resistência, peguei uma compra no suporte e aí sucessivamente. Suporte e resistência nada mais é do que regiões onde tem uma maior concentração de compradores e uma maior concentração de vendedores, tá? A resistência, que eu vou fazer para vocês, nada mais é do que isso aqui. Você vai traçar uma linha, que eu vou te ensinar a traçar, e você tem o gráfico, onde ele buscou aqui, ó, uma resistência, depois foi lá e buscou outra. E aqui, muitas das vezes, é onde eu pego a minha operação e eu aconselho a vocês pegarem a partir desse terceiro toque aqui, tá? Esse primeiro toque, nada mais, nada menos, eu chamo de topo. Porque, simplesmente, se eu tenho aquele toque ali, eu não teria uma linha traçada ainda. Eu começo a traçar minha linha a partir do segundo toque, tá? Que esse toque aqui eu chamo de confirmação. E o meu terceiro toque é a minha entrada, muitas das vezes quando eu estou pegando uma operação. Só que eu não me baseio só nisso aqui para me estar pegando uma entrada. Eu não me baseio, deu o segundo toque, o terceiro eu já pego a entrada. Não, eu analiso como a vela, que a gente vai analisar lá nas próximas aulas, está chegando na minha região para me estar pegando uma entrada. Então, o que vocês têm que ter em mente? De resistência. Resistência é uma região do gráfico onde tem uma concentração maior de vendedores. Então, se tem uma concentração maior de vendedores, quando o gráfico chegar ali, a probabilidade dele chegar, tocar nessa região e voltar, continuar descendo, é muito grande, porque a concentração é maior de vendedores. Tudo que você está vendo aqui, há milhares de pessoas vendo a mesma operação que você no Forex, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente, colocando ordens vendedoras. Então, por isso que o gráfico tende a chegar nessas regiões, bater e já descer, tá? Então, o que eu quero deixar isso para vocês bem claro é o quê? Resistência, maior concentração de vendedores. Simples assim. Primeiro toque, você tem um topo, tá? Eu vou falar para vocês como que forma um topo. Segundo toque, você tem a confirmação.
Aí você vai traçar a tua linha, que eu vou te ensinar a traçar lá no gráfico. No terceiro toque, com uma probabilidade maior de você estar pegando uma entrada de venda e não de compra, tá? E aí eu vou estar explicando mais à frente por quê. Agora vamos falar do suporte. Resistência é basicamente isso aqui. Não vou me aprofundar tanto, mas isso aqui já vai te dar uma base para você iniciar no mercado. Vou limpar os desenhos aqui. E aqui embaixo eu vou fazer um suporte, tá? A gente tem uma linha aqui que a gente está traçando agora. Na verdade, eu vou traçar aqui depois. Vamos dizer que o gráfico ele vem buscar essa região aqui embaixo, tá? Ó, veio buscar essa região aqui embaixo e a gente já fala assim, pô, tem um fundo ali bem expressivo. Vamos dizer que o gráfico está vindo daqui, ó. Beleza. Daqui a pouco, o gráfico ele andou, beleza. Aí ele veio buscar aqui novamente. Opa, você já visualizou isso aqui, o que você já tem que fazer? Traçar sua linha de suporte. Nada mais é do que isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Por quê? Você tinha um fundo aqui bem expressivo, esse fundo aqui, tá? Lá não era topo? Aqui é um fundo expressivo. No segundo toque, nessa mesma região, repara que está na mesma região, não necessariamente ele tem que estar na linha. Quando a gente for fazer uma análise de price action, a gente vai tratar como região e não como linha. Muitas das vezes você vai pegar uma operação e ali onde você pegou a operação, ele não vai respeitar na sua linha, mas vai respeitar na sua região. Exemplo, aqui foi onde a gente traçou, mas ela pode vir respeitar aqui embaixo. Por quê? Aqui tem uma região, de compradores muito forte, que todos ali no Forex visualizaram da mesma maneira e colocaram o quê? Ordens compradoras para que faça o quê? Que o gráfico, quando bata aqui, ele volte a subir. Então, quando você vê dois topos, dois fundos como esse aqui, que foi um fundo, depois a confirmação dessa região forte, que é outro fundo, quando vir dar o terceiro toque, você tem uma possibilidade muito grande de estar pegando uma compra aqui para realizar o quê? A sua operação e você sair aí no ganho, tá? Então, o que a gente tem que visualizar com isso? Na resistência, eu falei o que para vocês? Eu falei que é uma região onde tem mais vendedores do que compradores, muitas das vezes. E no suporte, você tem mais compradores do que vendedores. É uma região onde os compradores eles entram muito forte para quê? Acreditando que o gráfico vai chegar ali e vai continuar a subir. Então, é esse entendimento que vocês têm que ter de início e não começar a complicar muito. É esse entendimento. Se você não entendeu até aqui, volta a aula, revê novamente e bota a sua dúvida lá que eu vou estar respondendo todos. A princípio, suporte e resistência é isso, tá? E aí agora eu vou falar de linhas de tendência, que você vai ouvir falar muito de LTA e LTB. LTA não é nada mais nada menos do que linha de tendência de alta. LTB, linha de tendência de baixa. E aí, é simples assim como eu vou fazer aqui para vocês, tá? Ó, vamos dizer que o gráfico ele está nessa tendência aqui, ó, que vocês vão ver lá comigo, tá? Beleza. E aí, você reparou que o gráfico está o quê? Em alta. O gráfico está só o quê? Subindo. Está subindo, subindo. E aí, muitas das vezes, você vai ver isso aqui, ó, uma linha de tendência de alta. A linha de tendência de alta, você deve tratar ela como um suporte, só que na diagonal. Por quê? Ela vai fazer o primeiro fundo aqui, ó, primeiro fundo. Segundo fundo é o fundo da confirmação, é onde você traça a linha e você aguarda o quê? O terceiro toque, muitas das vezes, para você estar pegando uma operação compradora, acreditando que o gráfico vai fazer o quê? Continuar subindo. Então, você tem o primeiro toque, que é o toque ali, na verdade, não é nem toque, você tem um fundo expressivo, você tem um outro fundo,
tá? Que você bota aí como confirmação da região. E o terceiro toque, quando for dar, você pode estar pegando uma entrada, comprando ali, acreditando que o gráfico vai continuar subindo. E aqui, você, Leandro, eu perdi o terceiro toque, eu não peguei e tudo mais. Se o gráfico voltar aqui, você pode sim pegar outra entrada, acreditando que ele vai subir novamente. Por quê? Ele vai ficando o quê? Cada vez mais forte. Ele pode romper? Pode, porque pode mudar a tendência. Mas você tem que aproveitar enquanto o gráfico está respeitando a sua linha de tendência. Então, basicamente, isso aqui é uma linha de tendência de alta. E linha de tendência de alta, você vai utilizar como o quê? Como um suporte na diagonal. Beleza? Agora eu vou falar aqui sobre linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa. Vou até apagar isso aqui, que aí fica mais fácil de a gente entender aqui a linha de tendência de baixa. Beleza. Aqui, aí, beleza. A gente tem um topo aqui, ó, expressivo, e a gente tem aqui, ó, uma confirmação. Depois disso aqui, o que a gente faz? A gente traça uma linha de tendência de baixa, uma LTB. LTB, linha de tendência de baixa. E aí, o que você vai aguardar? Você vai aguardar simplesmente o gráfico ele voltar aqui novamente para você estar fazendo o quê? Uma venda. Por quê? Eu vou aconselhar sempre vocês e sempre a favor do mercado. Por que é a favor do mercado? Se o mercado está em baixa, procura pegar operações vendedoras. Se o mercado está em alta, procura pegar operações compradoras, que a sua probabilidade de acerto vai ser bem maior. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai aguardar? Aguardar o gráfico buscar a região novamente, como buscou aqui, ó, para depois, tá? Você está pegando o quê? Uma venda. E aí, se ele fizer isso aqui novamente, vir aqui embaixo, buscar essa região aqui novamente, o que a gente vai fazer? Outra venda, pô. Por quê? Tu tem uma probabilidade aqui maior de ser o quê? Vendedora do que compradora. Então, vocês têm que ser sempre isso em mente. Cara, eu vou a favor da tendência macro ou da micro do gráfico. Isso aí eu vou estar ensinando em outros vídeos para vocês, como vocês analisarem tendência macro e micro. Então, a clareza que vocês têm que ter é isso. Suporte e resistência. Linha de tendência LTA e LTB. A LTB, como eu falei aqui para vocês vão utilizar ela como o quê? Como uma resistência também. Aí, se vocês criarem dúvida, foi o que eu falei para vocês. Volta, rever novamente. Eu falei o quê? Resistência, eu tracei a resistência para vocês, e aqui eu estou traçando uma resistência, o quê? Simplesmente na diagonal. Só que a gente chama de quê? De LTB. Simples assim. Agora eu vou falar aqui sobre o pullback. Tá? Pullback. Você tem aqui uma resistência, tá? Vamos dizer que você tem uma resistência aqui. Beleza. Tem uma resistência. Aqui, essa operação aqui, ó, você pegou, você vendeu aqui, você já ganhou. E aí o gráfico vem depois, ele rompe. Rompeu a sua região de resistência. Quando o preço ele rompe a sua região de resistência, aonde era a sua resistência, agora virou o quê? Um suporte. Então, vocês têm que ter o que em mente aqui agora? Toda região de resistência rompida vira suporte. Todo suporte rompido vira resistência. Então, qual é a ideia aqui? Pô, se você estava vendendo numa resistência, se ele virou suporte, você vai fazer o quê? Comprar. E quando o preço voltar aqui, ó, você vai fazer o quê? Uma compra. Acreditando que ele vai fazer o quê agora? Continuar a tendência de alta. Por que vai continuar a tendência de alta? Porque antes, simplesmente, ele era resistência e agora ele virou um suporte. E essa é uma das entradas que eu gosto mais de fazer no mercado. Por quê? Você tem uma região que era forte como resistência, ele rompeu, veio testar como suporte para continuar a fazer a tendência de alta. Isso aqui vale também para uma tendência de baixa. Aqui a gente está dando uma ilustração de uma resistência, mas poderia ser muito bem um suporte. Ele rompendo um suporte, virando resistência e continuar descendo.
Então, é bem simples. O pullback é isso. Você vai ouvir falar muito também, pullback, pullback. Pullback é basicamente isso. Então, vocês têm que ter em mente o quê? O pullback, para mim, na minha opinião, é uma das melhores operações que a gente tem dentro do mercado. Se você pegar um pullback bom, saber analisar, você tem um aproveitamento muito bom, então a assertividade vai ser muito boa. Então, é basicamente isso que eu quero passar para vocês sobre linha de tendência, sobre suporte e resistência e sobre pullback. Eu vou fazer um traçamento de uma FIBO junto com vocês, tá? No gráfico também, mas vai ser bem simples, eu não quero deixar o vídeo longo para vocês estando inserindo, não ficar com muita dúvida agora no começo. Não querer absorver muita coisa, porque pode confundir a galera que está iniciando agora. Se você está iniciando agora, não aconselho você ficar pegando muita coisa. Pega, bota em prática um pouco, estuda mais, bota em prática. Beleza? Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Daí que, beleza. Primeiro vamos falar da resistência, como a gente falou lá, tá? Da resistência. Aqui eu já tenho uma aqui bem nítida aqui. Vamos tirar por essa daqui. Vamos dizer que a gente tem aqui, ó, uma resistência, tá? Uma resistência aqui. E aí, aqui, beleza. E aí você vai identificar o que aqui? Aqui a gente tinha um topo muito forte. Aqui a gente tem o quê? Uma confirmação. E ele veio bater aqui novamente, a gente teria uma entrada. A gente entraria o que aqui? Vendendo. A gente teria aqui o quê? 1 a 0 a gente. Beleza. O gráfico foi lá embaixo novamente, buscou a mesma região. Faria uma venda aqui novamente. Beleza. Vamos ver aqui para frente. Ela não buscou mais, chegou próximo, não buscou. Você poderia estar até abaixando aqui. Então, você vê que é bem simples. Vou botar aqui novamente para você ver. Aí, beleza. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Show de bola. Então, aqui um exemplo bem simples aqui de resistência. Tem um primeiro toque, você tem um segundo toque, o terceiro toque é entrada, o quarto toque poderia dar uma entrada. Então, você tem o quê? Uma resistência. O preço está o quê? Abaixo da sua região. Quando o preço está abaixo da sua região, você tem uma resistência. Quando o preço está acima da sua região, você tem o quê? Um suporte. Beleza. Agora, vamos traçar aqui um suporte juntos. Traçar mais uma resistência aqui, para ficar bem claro aí para vocês, não ficar com dúvida nisso aqui. Beleza. Aqui. Aqui, beleza. Aqui. Tem mais uma resistência aqui. Internet caiu aqui. Beleza. Show. Aqui. Vamos dizer que se você tivesse traçado aqui, ó, beleza. Traçou aqui. E aí você tem o que aqui, ó? Primeiro toque. Uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês que é um pouquinho mais avançado isso aí. Quando você tem um toque assim, você tem duas velas tocando na mesma região, próximas, colada uma na outra, eu considero como um toque só. Eu não considero já como dois toques, tá? Eu considero essa região como um toque só. Beleza. Aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aí, para a gente ver lá na frente lá. Beleza. Aqui, ó, a gente tem o primeiro toque, o segundo toque, na verdade, isso aqui eu falo como um topo, eu tenho um segundo toque, uma confirmação da minha região, e aqui eu teria uma entrada, e aqui eu teria outra entrada. E eu estaria aqui 2 a 0. Então, você vê que é bem simples quando você tem uma região ali respeitada, nítida, de um topo. Um topo nada mais é, antes aqui, já para explicar aqui para vocês, um topo é isso aqui, ó. É uma vela verde, tá? Topo é uma vela verde seguida de uma vela vermelha. Isso aqui é um topo.
Você vê aqui, ó, como é que tá. Um fundo é uma vela vermelha seguida de uma vela verde. Beleza. Então, vocês têm que ter claro isso na mente o quê? Um topo é uma vela verde seguida de uma vela vermelha. Um fundo é uma vela vermelha seguida de uma vela verde. Simples assim. Então, a gente traçou o topo aqui, viu uma resistência, teve um topo expressivo, o segundo topo ficou em paralelo, mais ou menos, com o topo anterior, então você tem uma confirmação. Na terceiro toque, você já pode estar pegando uma entrada, e aí sucessivamente. Pode pegar no quarto, no quinto, uma hora ele vai romper. E aí você vai esperar o rompimento dele para estar pegando um pullback. Beleza? Agora vamos traçar aqui suporte para a gente ver junto aqui se tem algum suporte bom aqui para ficar bem claro para vocês também. Aí, tem suporte aqui. Beleza. Deixa eu vir aqui para trás. Que é no suporte aqui bem nítido, para ficar bem tranquilo de vocês pegarem e colocarem em prática. Deixa eu ver aqui. Bom, esse aqui já dá para a gente ver aqui. Aqui, ó, como eu falei, tem velas seguidas batendo na região, muito próxima uma da outra, você considera como um toque só, não considera como vários toques, tá? Por quê? Porque você não vai pegar a entrada ali, você quer que o gráfico anda, tá? Para depois você estar pegando a entrada ou visualizando uma confirmação de região. Beleza. Aqui você tem um toque, que é um fundo, né? Você tem aqui o segundo toque, tá? Que é ali uma confirmação de região, e aqui você já poderia pegar uma entrada de compra. E aqui você já poderia pegar outra entrada de compra. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, é um suporte. Então, a gente vai dar prioridade para a compra. Depois disso, o que você vai fazer? Rompeu? Espera o rompimento para você pegar depois o quê? Uma venda. Por que uma venda? Porque virou resistência. Então, é bem simples. Rompeu um suporte, virou resistência, você vai pegar venda. É um suporte, você vai pegar compra, porque a probabilidade é muito maior de executar da maneira que eu estou falando para vocês. Por quê? Aqui vai existir no suporte mais compradores do que vendedores. A probabilidade é essa. Beleza? Show. Então, a gente falou aqui de suporte e de resistência já. Eu vou traçar uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa agora, para a gente visualizar aqui juntos. Show. Vamos dizer que eu peguei essa linha aqui. Show. Ó, vamos lá. A gente tem um topo aqui, ó, bem expressivo, tá? Tem um topo bem expressivo ali. E aí a gente traçou aqui, ó. Depois desse toque, ó, o toque que ela deu aqui, a gente traçou uma linha de tendência de baixa. Pô, já tem uma linha de tendência de baixa aqui. Beleza, eu tenho um topo expressivo, eu tenho uma confirmação da linha de tendência de baixa e agora eu tenho aqui uma possibilidade de pegar uma entrada. O gráfico ele andou um pouco para baixo e depois retornou a essa região que eu tinha uma linha já. Por quê? Eu só traço a linha depois que eu tiver uma confirmação de região. Eu não traço a linha só com esse topo aqui atrás. Então, eu tracei a linha aqui agora porque eu tenho essa confirmação. E aí, nesse terceiro toque aqui, ó, eu pego uma entrada de quê? De venda. Por quê? É uma linha de tendência de baixa, eu vou o quê? De acordo com o que o gráfico está me dizendo que está. Pô, está numa tendência de baixa, eu vou dar prioridade para quê? Para venda. Então, eu pegaria uma entrada aqui. E vamos ver aqui embaixo se tem mais uma oportunidade para a gente estar pegando uma entrada aqui também de venda. Aqui, ó. Olha essa vela aqui.
A vela veio, tocou, a gente pegou uma venda aqui, ela terminou abaixo da nossa região. Quando deixa esse pavio, nada mais é do que o preço avançou, tá? Aquela região, só que a força vendedora está muito maior do que a compradora, e ela foi deixou esse pavio todinho. E o corpo dela terminou abaixo da região que a gente pegaria uma entrada. A gente pegaria aqui mais ou menos nessa linha, a vela terminou aqui embaixo. Pavio nada mais é do que isso, tá? Ela vai deixar esse pavio porque a força vendedora foi maior do que a força compradora. Beleza? Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa. Agora, eu vou dar um exemplo de uma linha de tendência de alta, para ficar bem claro aqui. Deixa eu ver. Linha de tendência de alta. Beleza. Vamos ver esse fundo aqui, se ele coincide com alguma tendência de alta aqui. Vou botar uma bem nítida aqui para vocês acompanharem. Aqui beleza. Essa daqui tá bem nítida aqui. Beleza, a gente tem um fundo aqui expressivo. Beleza? Temos um fundo aqui bem expressivo. Um fundo. A gente tem aqui uma confirmação. Vamos botar isso tudo aqui, ó, porque está bem próximo. Vou botar como 2 toques aqui. E a gente tem uma confirmação de região. Aqui a gente já poderia pegar uma entrada e aqui outra entrada. O quê? Compradora. Por quê? Está numa tendência de alta. Ele está fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Eu não queria entrar em muitos detalhes com vocês, que está iniciando agora, por questão de quê? Não embolar a cabeça. Mas tem coisas que eu vou ter que falar aqui já para vocês ir pegando a malícia de como você identificar também uma tendência de alta e uma tendência de baixa. E aí aqui eu vou passar para vocês. Eu já passei sobre linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte e resistência. Aqui, topos e fundos. Eu já falei o que é um topo, o que é um fundo. Agora, pega essa sacada aqui para você já visualizar como você vai identificar uma tendência de alta ou de baixa. Quando o gráfico está fazendo topos mais altos do que os anteriores, como está fazendo aqui, ó, isso aqui vamos identificar como um topo, isso aqui como um topo, isso aqui como um topo. E o fundo. Quando o gráfico está fazendo topos mais altos do que os anteriores, ele está numa tendência de quê? De alta. Porque aqui a gente vai ter uma possibilidade, vamos dizer assim, uma possibilidade de estar traçando o quê? Uma linha de tendência de alta. Tá? E quando o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes, quer dizer o quê? Que o topo está sendo o quê? Mais baixo do que o anterior. Ó, topo, topo, topo. Quer dizer o quê? Que a gente tem o quê? Uma probabilidade maior de ser venda, de pegar venda. Vou falar para vocês, dar prioridade em venda, porque a possibilidade de você ter êxito nas operações vai ser maior. Porque aqui a gente vai estar traçando o quê? Uma linha de tendência de baixa. Então, você tem que sempre visualizar isso. Repara que esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui foi maior, tá? Foi maior do que o fundo anterior. Então, a gente teria o quê? Uma linha de tendência de alta. Por quê? Ele fez topo, ó, topo e fundo, topo e fundo, e foi embora. Então, esse fundo aqui, ó, foi mais alto do que o anterior. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho uma tendência de alta. E aí eu tenho uma possibilidade de estar pegando o quê? Uma compra. Eu procuro uma oportunidade de compra para me estar pegando uma operação mais forte ali. Tá? Então, tenha isso em mente, claro, em relação a tendências. Tá? A tendência de quê? Pô, está numa tendência de alta, eu vou dar prioridade para a compra. Está numa tendência de baixa, eu vou dar prioridade para a venda. É isso que tem que ter em mente no começo para você estar pegando boas operações. Então, eu falei de linhas de tendências, suporte e resistência. Agora eu vou falar de pullback. Vou dar um exemplo aqui de pullback para a gente estar visualizando aqui. Ver se eu acho um pullback aqui bom. Beleza. Um pullback aqui que fica bem claro para vocês como pegar esse
essa operação que eu acho uma das melhores, umas que realizam mais no mercado. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu traçar aqui esse fundo aqui. Vamos ver se ele fez um pullback lá na frente. Fez aqui, beleza. Vamos dizer que aqui a gente tem uma região de resistência. Ele não foi na nossa região, tá? Ele não foi aqui na nossa região que a gente marcou, porém ele chegou próximo. Lembra que eu falei com vocês que muitas das vezes ele vai chegar próximo, ultrapassar um pouco, mas depois vai respeitar? Por quê? Ali é uma zona de região. Fica essa área toda aqui, ó, de pessoas apregoando ordens compradoras, tá? No mercado de Forex. Por quê que eu falo sempre no mercado de Forex? Porque simplesmente o mercado de OB, ele emula o mercado de Forex. Tudo que acontece no mercado de Forex, o mercado de OB, ele espelha. Na verdade, não é nem mercado, é uma plataforma que espelha o mercado de Forex, que ela tornou as operações binárias, que é compra ou venda das paridades de moeda, tá? Então, é bem simples entender isso também. Show de bola. Aqui, vamos dizer que ele respeitou aqui, ele veio aqui, respeitou essa região e depois fez esse rompimento todo aqui, ó. Fez esse rompimento. Agora, você repara o que ele fez aqui, ó, depois do rompimento. Ele veio justamente, ó, na direção que está aquele fundo e respeitou. E depois ele continuou fazendo o quê? Continuou caindo. O que ele quis dizer aqui? Ele só voltou para pagar o movimento e depois continuar a queda dele. Então, é nessa operação aqui que eu gosto de pegar e muitas das vezes eu pego com um valor bem alto. Ainda mais aqui com essa vela de rompimento aqui, uma vela de força muito boa aqui, dizendo que o rompimento foi muito forte. Essa entrada aqui eu pegaria tranquilamente. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um suporte que virou resistência, mas poderia ser ao contrário, de uma resistência que virou um suporte. Eu não vou alongar muito nesse vídeo aqui, que eu não quero que esse vídeo dessa série fique muito grande. Eu vou procurar outro dia falar só de FIBO para vocês. Por quê? FIBO eu gosto de falar mais detalhadamente, senão vai embolar muito o meio de campo e eu acredito que vocês não vão absorver da maneira que eu quero passar, que vocês já tenham um resultado no mercado já com esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês. Então, vocês aprenderam hoje sobre suporte e resistência, sobre LTA, LTB, sobre pullback. Falei também um pouco sobre topos e fundos e nas próximas aulas eu vou ver se eu faço um vídeo, vou fazer um vídeo só de FIBO para vocês. Essa daqui foi a segunda aula, uma das aulas mais importantes, tá? Desse curso, vamos dizer assim, que eu estou passando aqui para vocês ser inserido no mercado de opções binárias da maneira correta, já com uma visão de o que você vai buscar no mercado, o que você vai fazer, tá? Para depois você ir se aprofundando e melhorando cada vez mais. Só mais uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que muitas pessoas falam, você está fazendo o quê? O mercado é como? Tal. O mercado, foi como eu falei para vocês, o mercado de OB, ele emula o mercado de Forex. Tá? O mercado de Forex é um mercado que envolve muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então, o mercado de OB, ele opera com paridades de moeda. Exemplo, a gente tem aqui euro-USD. Nada mais é valorização de uma moeda em cima da outra. Se uma moeda está, vamos dizer, a gente está operando o euro-USD, o euro está caindo e o dólar está subindo. O dólar está descendo, o euro está subindo. É basicamente isso aí. Depois eu vou explicar a vocês em um vídeo como que eu visualizo isso também, sobre moeda base e moeda de cotação, tá? Moeda base e moeda de cotação que vocês também têm que ter em mente quando vocês forem se profissionalizando dentro do mercado. Isso aí tem que estar claro na mente de vocês. Então, esse é o vídeo de hoje, o vídeo 2, um vídeo muito importante. Se você não entendeu, volta de novo, veja de novo, bota nos comentários as dúvidas, o que eu posso esclarecer, o que ficou de dúvida, o que achou difícil, que aí eu farei mais vídeos explicando detalhadamente para ajudar vocês. Tamo junto, obrigado por mais um vídeo aí assistido por vocês e é só o começo.